Graça e paz, seja bem-vindo ao canal Multiforme Graça de Deus, porque o canal é Multiforme Graça de Deus, amém? Se inscreva, dê um joinha, comentem e compartilhe este vídeo, amém? Muita graça e paz, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o da Silva e agradeço. Bom, irmãos, eu quero falar um pouquinho aqui sobre 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 5 e 6, não é? Os homens maus estão pregando, estão ensinando mentira e dizendo que foi Deus quem chamou, né? Deus foi quem chamou eles para pregar mentira. Isto é incrível, Veja o que está escrito aqui em 2 Coríntios 3, versículos 5 e 6. Vejam. Não que sejamos capazes por nós mesmos, né, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, né, vem de Deus. O versículo 6 do capítulo 3 de 2 Coríntios diz, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Bom, irmãos, se algum pregador que prega mentiras, que prega curas, que prega prosperidade, não é, material, natural, prosperidade terrena, se esses pregadores dizem que foi Deus quem chamou, então Deus é mentiroso? Deus é mentiroso? Né? Porque se você der uma corridinha lá no YouTube, né? Graças ao YouTube, né, que nós podemos falar sobre a verdade, né? Na verdade, se você der um pulinho lá no YouTube, você vai ver que tem muitas nojeiras entre os pregadores, não é? Dizendo que cura, que etc. Eles dão ordem a Deus como se fosse Deus que estivesse falando. Quer dizer que Deus é cúmplice de mentira? Deus é cúmplice dessas ideias que saem da mente natural desses homens? Não é? Porque aqui a Bíblia está dizendo categoricamente, no versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, do novo pacto, de uma nova aliança. Não é? Nós precisamos entender que o homem que foi capacitado por Deus para pregar o Evangelho, o novo Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho de Jesus ressuscitado, ele só prega as coisas espirituais. A verdade, o ensino que dá um alívio na mente, sabe? Dá um alívio, dá uma segurança. Quer dizer que Deus é cúmplice dessas mentiradas todas que está acontecendo por aí? Sério isso? Isto é uma blasfêmia quando um desses líderes religiosos evangélicos dizem que foi Deus quem o chamou. Deus chamou alguém para pregar a verdade, porque aqui está dizendo que não é por nós mesmos a capacidade de pensar. De pensar o quê? Coisas naturais? Não. As coisas naturais é a mente natural quem pensa. As coisas espirituais é o Espírito Santo quem rege. Tá? Então, Deus nos chamou, os desigrejados, os que estão na graça, os que creem na graça de Deus, não é? Para pregar a verdade. Não que sejamos capazes por nós, né, mesmos de pensar alguma coisa como se nós mesmos, não é? Mas a nossa capacidade vem de Deus. Deus não ia chamar alguém para pregar mentira, pregar engano, pregar diabo, um ser que não existe, pregar curas, que Deus não cura mais carne nenhuma, isso é conversa, entendeu? Dar emprego, juntar casal, livrar você de alguma coisa que você mesmo é o culpado. Isso não foi Deus quem chamou foi o homem.
O homem chamou fulano de tal porque tem um bom salário, chamou para ser pastor. O homem chamou um diácono porque tem um bom salário para ser diácono. O homem chamou um presbítero para ser presbítero porque tem um bom salário. Gente, para com isso, não foi Deus. Se Deus chamou você, é para você pregar as coisas espirituais, o novo pacto, a nova aliança, o novo testamento, não para pregar essas mentiradas todas aí. Vocês que estão no sistema religioso precisam acordar, ovelhas, porque vocês são ovelhas deles. Eu da Silva, assim como os demais que creem no Evangelho da Graça do Espírito Santo de Deus, nós somos filhos, né? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando para você o significado de filho. Quando Deus nos chama de filho, é uma coisa incrível. Ser filho não é uma coisa simples. Ser filho de Deus não é uma coisa simples. Tá? É muito profundo. Então, vocês que foram chamados pelo homem, não fiquem dizendo que foi Deus quem chamou você, porque vocês são mentirosos. Vocês mentem. Vocês mentem descaradamente, então não foi Deus quem chamou você, porque Deus não é cúmplice. Deus não compactua com mentira. Deus não compactua com essas ideias humanas. Isso é mentira, vocês estão mentindo. De novo, continuam mentindo, tá? E eu peço que todos acordem em nome do ressuscitado, tá bom? Muita graça e paz, e eu fico por aqui. Se inscreva no canal Multiforme Graça de Deus, porque o canal Multiforme Graça de Deus é o canal. Graça e paz, dê um toquezinho no sino, compartilhe este vídeo, né, e comentem. Graça e paz.